Não é maravilhoso? Quem é que está grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? O nosso desejo, e essa é a nossa missão, irmãos, que nós possamos, muito mais pessoas possam ter esse privilégio, conhecer Jesus, desfrutar da graça de Deus. Há gente que pode não querer nada com Deus, todos são livres, mas vai a gente que vai ficar muito grato e vai dar graça a Deus pela tua ousadia, pela tua coragem, pela tua oração. Então não desistas de orar pelos teus familiares, não desistas de orar por ninguém. Na verdade, nós nunca desistamos de orar por alguém. Independentemente daquilo que tu vês. Às vezes passamos tempos que vemos a pessoa a fazer algumas coisas que são... A gente diz, aquela pessoa... Não digas aquela pessoa, continua a orar por ela. Porque no dia que a bondade de Deus tocar naquela vida, aquela vida vai ser transformada. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas um só leva ao prémio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Pai, dirige-nos, Senhor. Mais uma vez, ao estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito nos dirige e fala a cada um de nós, Senhor. Que o Teu Espírito ministra aos nossos corações, às nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está aqui a fazer uma referência aos jogos que eram realizados na cidade de Coríntio, mais ou menos 2 em 2 anos. E o seu argumento é muito claro, é muito óbvio. Ele diz assim, olha, os atletas desistem voluntariamente do seu direito de uma vida fácil e se entregam a um rígido treino para se prepararem para os jogos. Uns para a batalha, outros para a corrida. Eles abdicam do direito de levar uma vida sem disciplina para se abraçarem a disciplina no treino, disciplina no comer, disciplina em todas as áreas, para se prepararem, porque quando não ficam preparados para o grande dia. Assim como nós cristãos devemos viver vidas disciplinadas. Porque a nossa coroa não é uma coroa corruptível, mas é uma coroa eterna. O cristão procura alcançar um prémio maior. Então nós temos que lutar, nós temos que ser fortes, nós temos que renunciar, não é? Abdicar de algumas coisas para viver uma vida disciplinada. Tal e qual como quem vai a um ginásio. A pior coisa que pode acontecer é aquela pessoa que se inscreve e paga um ano de adiante. Porque depois fica com remorsos que pagou e nunca lá foi. Mas num ginásio, as pessoas querem ficar fortes nas várias áreas, elas vão pegar alguns pesos. Eu vou pedir aqui, arranjaram-me aqui uns pesos. Elas fazem exercício. Não é? 1, 2, a pessoa vai assim. Mas uma pessoa sábia não anda com estes pesos 24 horas por dia. Você imagina andar todos os dias, toda a hora, de manhã à noite, com estes pesos na mão. Vai haver alturas na vida que a pessoa vai ficar cansada. Vai haver alturas na vida que a pessoa vai ficar frustrada. Vai haver alturas na vida que a pessoa vai dizer assim, eu não sou capaz. Eu não tenho força. Deus não é comigo. E todo o tempo, Ele é capaz. A Bíblia diz que Ele tem a força de Deus. O problema é que nós temos que largar estes pesos também. Nós não podemos viver com pesos. Então o título desta série é Liberta-te dos pesos. Nós não podemos viver todo o dia, todo o tempo, todos os anos, carregando pesos.
E há muita coisa que nos pesa, há muita coisa que nos faz parar, há muita coisa que nos faz ficar cansados, há muita coisa que nos faz ficar frustrados, e a todo o tempo não é que Deus não seja comigo, a todo o tempo sou eu que carrego pesos que não é suposto eu carregar, a todo o tempo eu ando com tralha atrás que não é suposto eu andar, a todo o tempo há coisas que eu carrego uma vida inteira, e que são essas coisas que estão a trazer cansaço, são essas coisas que estão a trazer desânimo, são essas coisas que estão a fazer com que tu pares e digas, eu não sou mais capaz, e ficamos ali parados, frustrados, caídos, mas agarrados aos pesos. E tudo o que nós precisamos fazer é liberta-te dos pesos. Então hoje vamos começar a ver uma história. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque a força tem a ver, na verdade, o desporto está ligado à inteligência. A força está ligada à inteligência. Por exemplo, eu ando de bicicleta ali com o Mário, que tem só 20 anos a mais do que eu. E ele, na primeira hora, ele vai ali devagar, tal, e conversa, fala, mesmo em cima da bicicleta. É ou não é, Mário? Eu tenho 20 anos a menos. Supostamente, devo ter mais força, mais resistência. O problema é que a partir da segunda hora, Paulo, o homem cala-se. E ele está ali a cronometrar, não sei, e ele começa tal. Eu só sei que quando chega à figueira, a última vez cheguei pelos bafos, pela boca atrás dele. Esse ainda bem que a minha casa já aqui, porque a dele ainda faltava. Porque eu já estava... Porque não tem a ver com força, tem a ver com inteligência. Claro que ele tem que treinar, claro que tem que ter resistência, tem 20 anos a mais do que eu. Mas poupa-se, vai aquecendo, tal. E depois, o que é uma maratona? A vida não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida em que nós vamos e damos tudo de nós. Não, a vida é uma maratona. E quem começar uma maratona a dar logo nos primeiros 1000 metros, a dar tudo o que tem, toda a força e toda a energia, ele não vai conseguir correr os outros 41 quilómetros. Porque no primeiro quilómetro, ele esfalfou-se todo. Outra circunstância é que numa maratona, ninguém vai correr uma maratona com estas duas coisas. Tudo é leve e é o mínimo. É uma t-shirt leve. É uns ténis, parecem uma pena. Tudo é leve. Porquê? Porque há que ter o mínimo de peso em cima para poder correr essa maratona. E a nossa vida é uma maratona. Há que ter o mínimo de peso em cima para que nós possamos chegar ao final, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar até ao fim. Então a história que eu quero dar como exemplo é 1 de Reis capítulo 19. Vou pedir aos irmãos para abrirem. Que é a história de um homem chamado Elias. 1 de Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Vamos ficar por aqui. Nós vamos caminhar durante estas semanas com esta história. Elias, ele foi tremendamente usado por Deus. Ele era um homem de Deus. Não há pouco tempo, dentro desta história, ele tinha enfrentado 400 profetas de Balaal. Homens idólatras que buscavam deuses na idolatria. E ele provocou-os no sentido de dizer assim: olha, vamos ali para aquele monte fazer 2 holocaustos. Vocês clamam lá ao vosso Deus, eu clamo ao Deus de Israel, e vamos ver qual é o Deus verdadeiro. E diz que eles aceitaram o desafio. E Deus derramou o seu poder, a sua graça sobre Elias. Tanto que o povo, depois que estava cheio de medo, o povo de Deus foi e venceu, matou aquela gente toda, etc. Foi uma grande vitória. E a seguir a mulher do rei ameaça Elias e diz que o vai matar.
Então o primeiro peso que eu quero encorajar os irmãos a se libertarem é o peso da ofensa. Diga ao irmão lá, liberta-te do peso da ofensa. Liberta-te do peso da ofensa. Porque nesta caminhada da vida, irmãos, nós vamos ter muitas oportunidades de ficar ofendidos. Nesta caminhada da vida, a vida é um vai-vem de ofensas. Às vezes uma palavra, os familiares, um amigo, o colega da escola ou o colega de trabalho, o patrão, sei lá, seja quem for, na igreja, o pastor, alguém. Ou seja, sem querer ou por querer, a vida é um vai-vem de ofensas. E talvez pessoas vão tentar matar, se calhar não literalmente, como aconteceu com Elias, em que esta mulher literalmente disse assim, eu vou-te matar. Mas por vezes circunstâncias acontecem na nossa vida que vão matar os nossos sonhos, que vão matar as nossas expectativas, que vão matar as nossas esperanças, que vão matar os nossos projetos. São coisas que acontecem que nós ficamos ofendidos, nós ficamos... Quem sabe, eu tinha uma expectativa que depois deste acontecimento o rei se convertia, a rainha se convertia, o povo se convertia e nada disso aconteceu. E às vezes nós ficamos ofendidos, nós ficamos magoados porque aquilo não aconteceu como devia ter acontecido. E deixa-me eu te dizer uma coisa. Muitas coisas ou muitas circunstâncias podem acontecer para ofender a tua vida, para te ofender a ti. Mas nós podemos reagir de uma maneira diferente. Não de uma maneira de ficarmos magoados, ofendidos e deixarmos que a esperança, os sonhos, a expectativa, tudo morra. Mas possamos agir como campeões em Cristo, porque nada nos pode separar do amor de Cristo. E a mensagem de hoje é nós nos libertarmos da ofensa. Se nós carregarmos na vida o peso da ofensa, isso vai nos frustrar. Isso vai nos cansar, isso vai nos roubar, isso vai impedir que a graça de Deus flua na tua vida. Primeira coisa que eu te quero dizer é que a ofensa é um isco dentro de uma armadilha. Diga ao irmão ao lado, um isco dentro de uma armadilha. Quem é que já foi à pesca? Não é? Nós metemos lá uma minhoca, ou metemos lá um miolo de camarão, ou o resto já não sei mais. Metemos lá qualquer coisa para esconder a armadilha. Qual é a armadilha? É o anzol. E quando o peixe vai todo lampeiro comer, não é? Aqueles que vão, outros são espertos, vêm aqui ao culto de manhã, são inteligentes. O que é que eles fazem? Eles comem aquele isco, só que lá dentro está uma armadilha. E eles ficam ali presos. E sabe uma coisa? Eles não morrem logo. Um bom pescador, quando eu não pesco, mas já falei com eles. Eles não puxam de repente logo. O animal começa a fazer força e eles vão dando linha. Mas ele está sempre preso. E sabe uma coisa? Às vezes é isso que o inimigo faz connosco. A pessoa está presa ao peso da ofensa, ao isco da armadilha da ofensa. E o inimigo o que faz é dar corda. E ele anda ali e tal, e parece que a coisa vai, parece que ele está a ir, mas depois lá vem o pescador e ele está a ir, dá meia volta e quando ele dá conta já está a caminhar para fora do mar, porque o destino dele é o prato. E é isso que o inimigo faz connosco. Às vezes nos deixa ir, a gente pensa que as coisas estão a acontecer e damos assim mais umas voltas, mas quando nós damos conta, está tudo na mesma. Quando nós damos conta, está tudo na mesma. As coisas não funcionam e ficamos frustrados. E quando os anos passam, os meses passam, os anos passam, e o que é que acontece? Nós ficamos cansados e frustrados por causa disso que está a acontecer. Porquê? Porque nós estamos presos. Porquê? Porque nós carregamos pesos que não devemos carregar. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ele está a dizer assim, olha, quando nós deixamos que a amargura entre no nosso coração, ela tem a capacidade de nos roubar e impedir que a graça de Deus, que a bênção de Deus opere
na nossa vida. Isso acontece naturalmente. Ou seja, naturalmente uma coisa acontece no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, e ficamos ofendidos. E quando nós ficamos ofendidos, depois aquilo acontece, mas depois vamos e começamos a remoer aquilo, começamos a acariciar aquilo, começamos a pensar naquilo que aconteceu, começamos a pensar e a remoer e a pensar em palavras que eu devia ter dito e não disse. Começamos a pensar que aquela pessoa afinal tem esta atitude, porque ele é assim, e ficamos ali a remoer, e quando nós damos conta, acariciamos tanto essa ferida, acariciamos tanto essa mágoa, que aquela mágoa começa a ficar interiorizada no nosso coração. E quando o nosso coração começa a ficar cheio dessa mágoa, ele vai se expressar, e às vezes, como é que nós podemos ver isso? Com reações negativas da pessoa, às vezes silêncios, mas são aqueles silêncios estratégicos. Não, eu não falo, não digo mais nada. Não é? Respostas ríspidas, isolamento, agressão, ofensivo para com os outros. E tudo isso revela o quê? Que ele próprio está magoado e ofendido e acariciou tudo isso. E, por último, ele se torna uma pessoa amargurada. Há pessoas que andam na vida, mas andam azedas. Elas, tudo está mal, nada presta. Não é? Bom dia, chegasse mais cedo. Hoje está sol, também. Mas isso revela o quê? Revela ferida na sua alma. Revela ferida no seu coração. Isso revela o quê? Que as pessoas andam a carregar pesos. Pessoas, pastor, se o pastor soubesse o que me aconteceu, e eu penso, bem, que isto aconteceu ontem, quando Deus, há 20 anos atrás. Vocês imaginem se eu andar 20 anos com estas duas coisas na mão. Será que eu vou ser uma pessoa feliz? Será que eu vou ser uma pessoa, sim, acordar logo de manhã, pronto para a vida, assim, poxa, eu já acordo cansado. Porque cada vez eu não vou pôr de pé, não posso botar, olha, hoje nem dormi, a pessoa levanta o braço e estou cansado. Preciso, mas é de um medicamento para me dar vitaminas. E o que eu preciso é largar os pesos. O que eu preciso é se libertar da ofensa. Irmãos, não há nenhum problema em sermos ofendidos. O problema é na nossa reação em relação à ofensa. O problema não é a ofensa. Irmãos, temos que ter isto como ponto assente. Pessoas te vão ofender. Ponto. Porque pessoas são pessoas, temos defeitos, às vezes até fazemos de forma involuntária. Então a ofensa faz parte. A questão é o que é que nós vamos fazer, qual é a atitude que nós vamos tomar perante essa ofensa e perante a vida. Será que vamos carregar a ofensa? É porque depois quando eu carrego a ofensa, não é só a ofensa, é quem me ofendeu. E se foi um Joaquim, e se o Joaquim pesa 100 quilos, imagina eu carregar com 100 quilos. Mas é assim que muita gente faz. Carrega com o Joaquim, carrega com o cunhado, com a cunhada, com este, que aquele, que fez e não tinha o direito, e é isto e aquilo. Você imagina, até muito bem andam eles, com tanta gente em cima. Sabe, Davi também teve essa oportunidade de ser ofendido. Em 1 Samuel, não precisam abrir, capítulo 17, verso 28. Dentro deste ponto, o problema não é ser ofendido. O problema é a nossa reação. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que é que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. O que é que está aqui a acontecer? Davi vai a uma batalha apenas com uma missão: levar comida aos seus irmãos a pedido do seu pai. E lembre-se, os seus irmãos estão na batalha, o rei é Saul, e o inimigo é os filisteus, e um deles, que é o maior deles, é o Golias. Então quando ele chega lá, só com o propósito de ir levar o lanche, o comer aos irmãos, ele vê aquele homem. E aquele homem, todas as manhãs, ele aparecia e dizia: olha, quem de vocês arranja um voluntário que venha lutar comigo? Se vocês vencerem, nós vamos servir. Se vocês perderem, vocês vão nos servir a nós. E toda a gente estava com medo, que ele era um gigante, homem grande, etc. E o Davi olhou para aquilo e aquilo
deu-lhe assim uma ira santa. Uma ira santa neste sentido, nós somos de Deus, nós temos uma aliança com Deus. Nós ainda ontem fui ao culto lá ao CCBA da Figueira e cantámos que Ele está comigo. No meio do fogo, no meio das águas, Ele está comigo. Como é que nós vamos ficar ali com medo deste gigante? E começou a perguntar aos homens, olha, já agora, o que é que o rei dá a quem for enfrentar o homem? É para ver se valia a pena o risco. E quando ele está a perguntar isso a um homem, o irmão mais velho, no versículo 28, ele acaba por dizer assim, olha, eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Isso é ofensivo ou não? Eu estava a dizer assim, tu és um maldoso. Na verdade, maldade do teu coração está-lhe a chamar hipócrita. Está-lhe a chamar presunçoso, vaidoso. O que é que tu pensas que és? Então, Davi tem uma grande oportunidade para ficar ofendido. Davi tem uma grande oportunidade para comer aquele isco armadilhado com uma armadilha chamada ofensa. Carregar essa ofensa e ir para casa a chorar. E a partir daquele dia a sua vida era uma desgraça. Porquê? Porque ele carregava com o peso. Aquele meu irmão, e não sei o quê. O que é que ele pensa que é? Pensa que eu sou mais novo, mas não sou estúpido. Sei lá, eu não sei o que é que ele podia pensar. E ficar ali magoado. E na próxima reunião de família estar lá a almoçar e ninguém falava. Então, Davi, não diz nada, tenho nada para dizer. Porque no fundo ele estava magoado e ofendido com o irmão. É a família. Isso às vezes, sabe o que é que nos magoa mais? É que eles estão mais perto de nós. É natural, é assim. A gente lida mais e nos magoamos mais. Mas sabe o que é que Davi fez? Diz aqui no versículo 30. Então Davi se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. Ou seja, parece que nada aconteceu. Ele foi ofendido e desviou-se para o outro lado e perguntou a outro homem a mesma coisa. Olha, qual é o prémio que dão? Ou seja, ele não se desviou nem um milímetro. Ou seja, ele não abraçou a ofensa. Ele não acarinhou a ofensa. Por outro lado, o que é que Elias fez? Acarinhou a ofensa. Ele ficou a pensar naquilo. Ele ficou a pensar naquilo que a mulher disse. Ele ficou a pensar, ele ficou atemorizado. E agora? E isto e aquilo. De tal maneira, quando nós vamos continuar a ler a história para a semana, vemos que o homem desejou morrer. O homem desejou a morte. Eu não quero mais viver. Não vale, quer dizer, há uns pouco tempo atrás, em frente a 400 homens, com uma fé tremenda, com uma confiança tremenda em Deus, e agora está ali. E porquê? Porque ele comeu esta armadilha, porque ele carregou este peso da ofensa, este peso de ficar frustrado, ofendido com a circunstância, com aquilo que disseram, com aquilo que está a acontecer. E quando nós abraçamos isso, quando nós acarinhamos isso, quando nós agarramos isso e trazemos para nós, isso vai acabar por nos frustrar, isso vai acabar por nos desanimar, isso vai acabar por nos roubar o propósito, isso vai acabar por nos tirar da trilha, do nosso caminho, nossa caminhada. Reparem, qual era? Quando o Davi está ali a perguntar o que é que está a fazer, o que é que o rei dá, etc. Ele começa a ter um alvo. Eu se calhar vou-me oferecer. Eu se calhar vou enfrentar o gigante. Eu se calhar vou lá. Deus é connosco. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, e Deus é comigo, eu vou matar este homem também, e o povo de Israel vai todo ser liberto. Este era o caminho dele, este era o alvo, este era que estava a ser o pensamento dele. Mas não se viu nem um bocadinho. O irmão tentou, porque aquela ofensa, acima de tudo, vem do inimigo. Para quê? Para nos desviar do propósito de Deus, para nos desviar do plano de Deus, para nos desviar de nós vencermos os gigantes que verdadeiramente devem ser enfrentados e cair por terra, porque se eles caírem por terra, nós vamos triunfar e conquistar aquilo que Deus já nos deu. E Deus tem mais para ti. Não carregues esses pesos. Então precisamos aprender algumas lições com esta história. De uma forma muito rápida, 3 ou 4 conselhos. Primeiro, não abraçes a ofensa. Diga ao irmão ao lado, não há abraços. O que é que eu aprendo com estas duas histórias? Não abraços. Quer dizer, não tragas para ti, não acarinhes, não penses e repenses e fiques aí a remoer. Não abraços. Irmãos, quem é que tem lixo em casa? Lixo. Eu não sei vocês, mas na minha casa se faz muito lixo. Se o lixo se vendesse, eu estava rico. É natural, não é? O nosso dia a dia. E o que é que nós fazemos com o lixo? Levamos para casa. Não, casa está ele, não é? Mas levamos para o nosso quarto. Dormimos com ele. Não, o que é que nós fazemos? Datamos lá o saquinho,
fazemos a separação. Diga, irmão, lá, não se esqueças da reciclagem. Pois. E vamos todos os dias, e às vezes mais do que uma vez, contentor. Sabe uma coisa? A ofensa é lixo que se apresenta na nossa vida. A ofensa é lixo que se apresenta na nossa vida. E nós, se reconhecermos a ofensa como lixo, nós vamos depositá-la no lugar certo, que é onde? Que é no caixote do lixo. Nós não vamos agarrar o lixo e trazer para a nossa cama. Quando eu dei esse exemplo é porque, às vezes, se ele é lixo, mas às vezes nós trazemos o lixo para a nossa cama. Nós dormimos a pensar naquilo. Quer dizer, nós não dormimos. Não é? Nós ficamos acordados a pensar naquilo, do que ele fez e não sei o quê. E eu ali a dar o meu melhor. E eu a fazer o meu melhor. E ele ainda teve a lata de dizer aquilo. E não sei o quê. E às tantas a gente já transpira-se sozinho. Porque às tantas já estamos a guerrear sozinhos. O problema é quando isto acontece um dia, uma noite, 2 noites, uma semana, 2 semanas, um mês, 1 ano, 2 anos, 20 anos. É a gente que carrega essas ofensas durante a vida toda. Não admira que eles andem cansados. Então, liberta-te da ofensa, deita fora. Ela é lixo, ela não te pertence. O inimigo apresenta esse lixo para ver se tu agarras. Davi não agarrou o lixo, continuou e ninguém o desviou dele derrotar o Golias. Mas o Elias não. Ele agarrou aquilo. Já quer morrer, já quer desaparecer, mas lá na caverna culpa aos outros, só eu sou fiel, ninguém é fiel. E Deus é que falou com ele, oh meu amigo, há lá mais 7.000 que também são fiéis. Não penses que és o único. Mas quando nós acariciamos a ofensa, ela tem a capacidade de nos cegar, de nos atrofiar, de fazer tudo o que é negativo na nossa vida. Diga ao irmão ao lado, não carregues a ofensa, não carregues a ofensa, não carregues a ofensa. Irmãos, que ela possa, sei lá, que quando a ofensa vem, ela possa escorrer como água. Nem sequer penso nela. Não entretenhas esses pensamentos. Não entretenhas essas conversas. Sabe que há tanta coisa que às vezes as pessoas dizem, às vezes até nem é por maldade. Sabe, à medida que nós crescemos, à medida que a vida avança, às vezes vamos tendo mais responsabilidades. O nosso coração não muda, ou não devia de mudar. O meu coração, creio eu, que não muda, ou eu não quero que ele mude. Mas às vezes a nossa agenda muda. Porque nós não temos já tanto tempo, já não temos tanto tempo para ir com aquele amigo, para fazer isto, fazer aquilo. E às vezes o amigo começa a dizer assim, porque a gente diz que não pode. Oh, orgulhoso, quem te viu e quem te vê. Eu sou do tempo que tu podias vir. E às vezes agora tens mais 2 coisas e já és orgulhoso. E claro que isso nos vai magoar. Claro que nós ficamos ofendidos com isso. Mas a melhor coisa é nem sequer pensar nisso. É como a chuva, bate, deixa escorrer. Diga, irmão lá, deixa escorrer, deixa ir, não entretenhas a cabeça nisso. Não, a nossa identidade não está naquilo que os outros dizem, a nossa identidade está em Cristo Jesus. Agora, não te desvies do foco, porque se de facto tens trabalho, se de facto tens uma missão, se de facto tens alguma coisa a fazer, não é porque aquela pessoa está a dizer que agora tu mudaste, não, tu não mudaste, o teu coração não mudou, mas de facto a tua agenda e o teu tempo mudaram e tu tens que administrá-lo como deve ser. Mas não fiques magoado com o que eles dizem. Há muita coisa que as pessoas dizem. Há pessoas que não gostam de nós porque não gostam de nós. Pronto, sei lá. É assim. Ou seja, deixa isso. Deixa isso. Às vezes, pastor, mas eles não tinham o direito. Paulo, podem ver. Eles não tinham o direito. Claro, às vezes estamos tão focados nos nossos direitos. Não é? Nós somos um país assim, focado só. Eu tenho direito. Mas sabes uma coisa, irmãos? Mas esquecemos que houve um que entregou todos os seus direitos para vir à terra, para se tornar a nossa salvação, para que fosse possível o perdão dos nossos pecados, para que fosse possível a vida eterna. Ele abdicou dos seus direitos. Diz lá em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Oh, pastor, eles não têm o direito. Sim, eles não têm o direito, mas fizeram. Eles não têm o direito, mas disseram. E agora, o que é que tu vais fazer? Vais deixar que a tua vida fique estragada por aquilo que os outros dizem? Vais deixar que a tua vida fique paralisada por aquilo que os outros fizeram à tua vida? Não! Já foi mau isso ter acontecido, mas será pior se eu comer isso, se eu agarrar esse peso e caminhar com ele, porque ele vai destruir toda a minha vida daqui para a frente.
porque vai-me cansar, porque eu não tenho a capacidade de carregar isto 24 horas por dia, de manhã à noite, 7 dias por semana, todos os meses, todos os anos. Com o tempo, os meus joelhos vão sofrer, as minhas costas vão sofrer, tudo vai sofrer. É verdade ou não é? Então pensa nisto. Meu segundo conselho o meu primeiro é: não abraçes a ofensa, deixa escorrer como água. Ouviste? Deixa ir por outro ouvido, segue a tua vida. Mas o meu segundo conselho é: existem algumas coisas que só Deus pode resolver. Às vezes nós queremos carregar os pesos. Sabe que as pessoas que vão ao ginásio, eles não carregam o peso 24 horas por dia? Eles fazem 1, 2, 3, 4, 5. Uma série, é um bocadinho mais. Descansa. Depois vão lá outra vez. Mas eles não vão para casa com os pesos. Os pesos ficam lá no ginásio. Isso foi só um bocadinho. Às vezes nós queremos carregar peso a vida toda. Às vezes queremos mudar pessoas. Às vezes queremos, com a nossa força, mudar circunstâncias. Achamos que temos que ser e temos que fazer e tem que acontecer porque eu tenho... Diga, irmão, lá, há coisas que não estão nas tuas mãos. Podes dizer isso a alguém? Por muito tu lutes, por muito tu te preocupes, por muito tu te esforces, só Deus pode fazer alguma coisa. E isso é terrível. Quando nós reconhecemos que por muito que eu queira ou possa fazer, nada posso para mudar aquela situação. Isso nos custa. Custa ou não custa? Principalmente quando toca aos nossos. Principalmente quando toca aos nossos. A gente sofre. Mas continuas a carregar não é a solução. Porque tu não vais mudar nada. Tu não vais mudar a circunstância nenhuma. Então temos que aprender a fazer o quê? A descansar. A entregar esses pesos nas mãos de Deus e colocá-los lá. Senhor, 1 Pedro 5,6, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele cuida de nós. Quer dizer, Deus, se não foste tu a edificar a minha casa, se não foste tu a cuidar dos meus filhos, se não foste tu a cuidar disto ou daquilo ou daquilo outro, em vão trabalham aqueles que o edificam. Então aprende a colocar isso nas mãos de Deus. Aprende que há coisas que não estão nas tuas mãos. Então, pastor, eu não posso fazer nada. Não. Podes orar e descansar em Deus. E descansar em Deus. E vais ver que Deus vai tocar na vida. Vais ver que Deus vai operar alguma coisa. Pastor, isso não operar. Há uma coisa que tu beneficias logo, que é não andas com aqueles pesos, não vais destruir a tua vida. Às vezes queremos fazer justiça. Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Há coisas que só Deus, tu não podes mudar. Às vezes queremos mudar pessoas à força. A gente só estraga. Os filhos já são grandes, a mulher já é grande, o marido já é grande. E sabe o que é que a gente arranja? Mau ambiente em casa. Mais nada. Não, mas eu e tal, não sei o quê. Então continua assim. Só te vais frustrar. Ama. Entrega isso aos pés de Jesus. Ensinaste o que tinha que ensinar, passaste os princípios que tinham que passar e agora vamos confiar em Deus. Outras coisas, pessoas estão a dizer mentiras e etc. E a gente diz, mas agora eu... Não adianta tu dizer que é mentira, isto justificar, isso, aquilo, ou outro. O que é que o Davi ficou ali entretido? Não, eu não sou maldoso, eu tenho esta... Não, ele desviou-se e seguiu o caminho. Porquê? Porque as pessoas às vezes criticam, eles não querem saber a verdade, eles querem mesmo criticar. Independentemente se é verdade ou se é mentira. Então vamos ficar ali entretidos? Não, vamos seguir o caminho. Diga ao irmão lado, segue o caminho. Jesus o maltrataram, Jesus o chicotearam, gozaram, disseram mil e uma coisa dele, deram-lhe vinagre em vez de água. E qual foi a atitude de Jesus? Eu quero ler, porque isso é impressionante. Jesus, perante todas estas adversidades, Isaías 53:7 diz que ele foi humilhado, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus podia dizer, vocês não têm o direito de fazer isto. Por que é que vocês fazem isto? Mas ele não abriu a boca.
Porque ele tinha um alvo, vir ser a causa da nossa salvação. Ele renunciou aos seus direitos. Então, deixa-me dizer isto, não abraça a ofensa para que ela não se converta em dor. Não abraces a dor para que ela não se converta em ódio. E não abraces o ódio para que ela não se converta em amargura. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo. Agora vamos analisar a nossa própria vida. Pode ser? Pode ser? Então não é uma palestra apenas para nós. Não, vamos analisar a nossa própria vida. Sobre isto que acabamos de ouvir. Fecha os teus olhos. A primeira coisa é, busca no teu coração se tens sintomas de amargura. Se és uma pessoa amargurada. Ó pastor, como? Pensa, será que és o tipo de pessoa que critica tudo e todos? Está tudo mal. Quem sabe és uma pessoa amargurada. Será que és uma pessoa que ficas sentida com muita facilidade? É aqueles, tipo, que é de vidro, parece que não se pode dizer nada, ele fica logo todo sentido. A gente chega a um ponto até tem medo de falar. Quem sabe, estás amargurado. E estás a reviver algumas coisas, com medo que o passado se volte a repetir. Será que és uma pessoa que está sempre mal-humorada? Quer chova, quer faça sol, nunca estás bem disposto? Será que és uma pessoa emocionalmente inconstante? Ora estás lá em cima, ora estás cá em baixo, ora estás lá em cima, ora de repente queres morrer, ora de repente queres salvar o mundo. Será que és uma pessoa que ofendes com muita facilidade? Porque a maneira às vezes de nos protegermos é ofendermos. Alguém fala e logo pedras-me na mão. Ser honesto contigo mesmo. Porque se algumas destas coisas tu te identificas, quem sabe tu estás amargurado. Quem sabe tu foste ofendido, abraçaste a ofensa e estás a carregar esse peso até hoje. Então busca no teu coração se existe falta de perdão e pede ajuda a Deus. Perdoar é verdade, não é esquecer. Há muita gente que diz isso, mas não é verdade. Mas também não é verdade que tu estejas sempre a falar do mesmo. Sempre tens a oportunidade, e fizeram. Estás sempre a falar no passado. Sabes porquê? Porque tu precisas de perdoar esse passado, de perdoar essas pessoas. Então pede ajuda a Deus. Não há problema nenhum em admitir, olha, eu pensei que fiz, mas não fiz. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Há coisas que nos magoam bem fundo. Há coisas que nos prejudicaram de tal maneira que nós ficamos ofendidos, ressentidos, magoados, e quando alguma coisa parecida hoje acontece, ficamos logo os cabelos em pé, com receio, não vai acontecer o mesmo, e ficamos logo na defensiva. Então pede ajuda a Deus. Senhor, ajuda-me. Eu não quero viver a carregar este peso. Eu quero ser feliz, andar para a frente. E se há falta de perdão, coloca isso nas mãos de Deus e toma essa decisão. Senhor, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Será que podes fazer isso agora mesmo? Soltar essa ofensa? Solta essa ofensa. Se tu és essa pessoa, honestamente, diz: Senhor, ajuda-me, eu me coloco nas tuas mãos. Se tu és essa pessoa, levanta o teu braço, onde quer que tu estejas, vamos orar juntos.